Por que as criaturas aparentam ser e se vestem como pessoas de diferentes épocas? Porque a própria cidade parece ter construções ali num período muito antigo, com estruturas de pedra, enquanto outras são com estruturas muito mais modernas. E até um restaurante que aparenta ser ali dos anos 60. Acho que nós conseguimos encontrar uma explicação. Quer saber mais? Então vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Após o vídeo em que nós teorizamos quem seriam os moradores originais, tentando criar ali de alguma forma um contexto que justificasse o fato deles terem decidido sacrificar os seus próprios filhos, ou pelo menos as crianças daquela comunidade, nós recebemos muitos comentários questionando exatamente isso. Se os moradores originais lá acabaram por decidir fazer aquele ritual e com isso se transformaram nessas criaturas, por que eles não se vestem como pessoas daquela época, lá do século XVI? E sim, aparentam ser ali pessoas de diferentes épocas, mas muito mais modernas do que seria a época do ritual original. E eu confesso que escrevendo o roteiro para aquele vídeo, eu cheguei a me perguntar sobre isso, tentando encontrar soluções ali para sanar esse obstáculo, porque afinal tiraria um pouco do sentido e enfraqueceria a teoria que nós colocamos nesse outro vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards finais, assim que o vídeo acabar, e também com o link na descrição desse vídeo, caso você queira ali revisitar essa teoria. Mas pensando e me aprofundando ainda mais em cima desse tema, e que eu precisava elaborar para que ele se tornasse de fato algo consistente para incluir isso dentro de um vídeo, eu trago aqui então essa explicação do porquê as criaturas ali aparentam ser pessoas de diferentes épocas e as próprias estruturas da cidade também. E então é sobre isso esse vídeo. Já consegui aparar as arestas e trazer um raciocínio decente para explicar isso. Então vamos lá, 2 pontos, hein? O primeiro é muito obrigado pelos comentários que vocês colocam em cada um dos vídeos que nós fazemos. Eu já comentei isso em vídeos anteriores e mesmo nos comentários que isso ajuda demais a enriquecer as nossas teorias, fazendo com que nós consigamos pensar em coisas que não tinham sido pensadas anteriormente. Então é graças a vocês que as nossas teorias ficam ainda mais interessantes. E continuem assim, hein, por favor. E o segundo ponto é que se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Vem fazer parte dessa comunidade e ajuda a gente. Isso não custa nada para vocês e pra gente faz toda a diferença. E já aproveita, deixa o like nesse vídeo e ativa as notificações para saber sempre que sai um vídeo novo. Vamos enlouquecer juntos maratonando tudo sobre a série. Então voltando pro tema desse vídeo. Já vimos que existem 2 polos agindo com interesses opostos naquela cidade. As crianças Ankui, que têm um objetivo muito claro, fazer com que o Jade e a Tabitha se lembrem do que aconteceu nas suas encarnações originais. Repetindo a palavra Ankui, que significa exatamente isso, lembrar, o tempo todo naquele lugar. Aliado a elas, nós temos ali um menino de branco, não só contando tudo ao Christopher lá no porão da igreja, na encarnação anterior, já que provavelmente o Christopher não teria conseguido se lembrar sozinho do que ele teria que fazer, mas principalmente atraindo a Tabitha para o topo daquele farol e atirando ela lá de cima, fazendo com que ela acordasse lá em Candem, para que assim ela soubesse quem era a Miranda e tudo que ela já sabia sobre aquele lugar, mesmo antes de acabar parando lá. E o que vamos combinar aqui fez com que a própria Tabitha estivesse ali mais próxima de se recordar do que aconteceu nas suas encarnações anteriores, já que descobrimos no final da 3ª temporada que ela era a reencarnação da Miranda. Então podemos supor que com base nessas ações, tanto as crianças quanto o menino de branco tinham ali como objetivo que as encarnações atuais se recordem das suas encarnações anteriores, pois provavelmente só assim terão o conhecimento necessário para fazer alguma coisa e impedir que os ciclos se repitam, e de alguma forma assim conseguirem salvar as crianças. Agora então nós temos o outro extremo, pelo menos uma entidade aqui que pode ser representada pelo Homem de Amarelo, que já deixou muito claro que o conhecimento tem um custo, e que esse custo é alto, afinal nós vimos ali o que ele fez com o Jim no final da 3ª temporada. E não só isso, mesmo lá no final da 1ª temporada, ele deixou claro também, através da mensagem de rádio que o Jim e a Donna ouviram, que a Tabitha não deveria estar cavando aquele buraco no porão. Agora, por que o Jim morreu e a Donna não? Porque enquanto a Donna se resignou com essa informação, meio que reprimindo ali essa curiosidade, o Jim acabou investigando cada vez mais, tentando desvendar aquele lugar e acabou pagando um custo muito alto por isso, por buscar
buscar o conhecimento. E que já vimos anteriormente o Vitor dizer, naquele lugar é melhor não fazer muitas perguntas, porque pode ser perigoso. Então podemos supor também que o homem de amarelo aqui não quer que as encarnações atuais se recordem das suas encarnações passadas, e muito menos provavelmente das encarnações originais, tentando fazer com que os ciclos se repitam exatamente como se repetiram até esse momento. E sabemos também que aquele lugar atrai diversas pessoas desde que tudo aquilo aconteceu na encarnação original, pois já vimos situações de pelo menos 3 ciclos diferentes. O ciclo atual com o Jade e a Tabitha, o ciclo anterior do Victor quando era uma criança, onde tinham lá a Miranda e o Christopher, e o ciclo original, representado pelas crianças e também nas pinturas da própria Miranda. Então vamos imaginar que, sabendo as intenções tanto das crianças, do menino de branco, quanto do homem de amarelo, exatamente do lado oposto, o menino de branco seja o responsável por trazer para aquele lugar as reencarnações das pessoas necessárias para salvar as crianças e mudar tudo aquilo que aconteceu. Portanto, sendo ele o responsável por trazer ali para aquele lugar, por exemplo, o Jade e a Tabitha, assim como todos os demais. Caberia então ao homem de amarelo tentar impedir que essas pessoas se recordassem das encarnações originais, dificultando qualquer ações delas enquanto os ciclos se repetem infinitamente. Então faz todo sentido que o homem de amarelo atue de alguma forma para dificultar essas lembranças, não só mudando e adaptando as estruturas daquele lugar, com casas novas, restaurantes e objetos mais modernos, alterando a aparência das construções originais para que Jade e a Tabitha não se lembrassem do que houve no ritual que trouxe aquela maldição para aquele lugar. E se descobrimos na terceira temporada que os moradores originais aceitaram sacrificar as crianças daquele lugar em troca da vida eterna e que as criaturas que saem à noite são essas pessoas, também faria sentido que ele mudasse a aparência delas, ou pelo menos os seus trajes, para evitar que ao ver uma criatura, o Jade ou a Tabitha ou qualquer pessoa que tenha vivido aquela encarnação original e que tenha presenciado aquele ritual lá no passado, corresse o risco de se recordar do que aconteceu, se disfarçando com roupas e aparência de pessoas de outras épocas. Agora, por que aquelas aparências? Por que aqueles trajes? Seriam de outras pessoas que passaram por aquele lugar no passado? Porque afinal nós sabemos que as criaturas guardam itens, guardam lembranças das pessoas que já estiveram por lá. Como vimos, por exemplo, com o próprio lenço que era da Miranda e que o Henry encontrou quando foi para os túneis ali com o Victor. E sabemos também que esses objetos que elas colecionam sejam uma forma de talvez de se aproximarem da humanidade que elas perderam quando aceitaram fazer parte desse ritual, quando aceitaram esse acordo. Inclusive vemos as criaturas observarem as pessoas e até mesmo a tentarem sentir coisas como as pessoas sentem, como o sorriso Colgate passando a mão nas plantas, sentando no banco do motorista do ônibus e da própria Jasmine seduzindo um morador da Casa Colônia. Agora, e se essas observações não se limitassem somente ao desejo de recuperarem ali ou simularem um pouco dessa humanidade que eles perderam, mas também de estudar e imitar o comportamento dos moradores que se modernizaram ao longo de séculos que se passaram desde que o ritual original foi realizado. Então qualquer objeto, livros ou mesmo os desenhos do Victor poderiam se tornar aqui boas fontes de informação, vocês não acham? E é aí que a viagem da Tabitha para Camden, quando ela vai até o quarto do Victor e da Eloise, nós vemos e temos ali uma pista do que pode justificar a aparência dessas criaturas e que poderia ser uma dessas fontes de informação, que é um jogo de cartas chamada Old Maid, a velha solteirona, e que é um jogo que já existe há gerações nos Estados Unidos e que retrata diferentes personagens nas cartas e que nós vemos ali com aparências muito semelhantes às criaturas que nós vemos na série. Veja, por exemplo, a carta Harry Assustador. Não lembra muito o nosso querido sorriso? E a própria roupa que ele utiliza lembra muito a do Sam nessa outra carta. Mas ainda nós temos ali a carta do leiteiro, outra carta de um personagem cowboy que lembra muito a criatura que tentou quebrar o Boyd, além da própria velhinha que tentou assassinar a Megan lá no primeiro episódio da série. E não só isso, esse jogo possui cartas que representam também a bailarina e a própria mulher de kimono. Faz bastante sentido, não faz? Agora, e se, ao longo dessas diferentes gerações, um desses jogos acabou chegando na cidade de From e as criaturas usaram aquilo de alguma forma para se inspirar, disfarçar a sua
sua aparência e assim dificultar as lembranças das reencarnações das pessoas que estiveram lá no passado, naquela encarnação original. Isso significaria que tanto a aparência das criaturas quanto a aparência das estruturas daquela cidade estão sob o comando da entidade que não quer que as pessoas se recordem da sua encarnação original e que, portanto, talvez o menino de branco não tenha o domínio sobre essas estruturas. Mas por que então ainda teríamos construções antigas feitas de pedra e que lembram esse período mais antigo? Se analisarmos essas estruturas mais antigas, temos as ruínas que foram destruídas ali de alguma forma, reforçando talvez essa intenção, mas que ainda assim servem como passagem para outros lugares que facilitam de alguma forma a lembrança para o que houve no passado. Outra estrutura antiga dessa de pedras é a própria igreja, que provavelmente seria um espaço de adoração ao Deus dos puritanos quando eles chegaram naquele lugar. E portanto, talvez as entidades maléficas daquele lugar não tenham o domínio sobre o que acontece na igreja. E se nós pensarmos um pouquinho, é o único lugar em que nós vimos o menino de branco no interior de uma estrutura, enquanto ele conversava ali no porão com o Christopher. Se pensarmos bem, ele não aparece dentro de nenhum outro espaço daquela cidade, aparecendo quase sempre do lado de fora ou então na floresta. E o que pode significar, e reforça mesmo essa teoria, de que talvez as estruturas sejam espaços de domínio do Homem de Amarelo, assim como as próprias criaturas. E essa lógica, essa ideia abre espaço para muitas outras teorias. Por exemplo, nós vimos que esse jogo estava no quarto do Victor e da Heloise, portanto eles conheciam esse jogo. Sabemos também que o Victor fez diversos desenhos sobre diferentes épocas daquele lugar, incluindo coisas que ele não chegou a ver, o que explica inclusive que ele tem uma conexão totalmente diferente com essa cidade. E se tudo o que acontece naquele lugar acabasse sendo uma projeção da mente do Victor? Mas isso é tema para outro vídeo de teoria. Então continue acompanhando o canal. E se você gosta de vídeos de teoria, aqui nos cards vão aparecer a teoria sobre o contexto dos moradores originais daquele lugar e também os 11 momentos em que a Julie já voltou para o passado e nós ainda não tínhamos percebido. E se você gostou desse vídeo, não esquece ali de clicar na opção de hypar. Isso ajuda demais a que o vídeo chegue a ainda mais pessoas e o canal continue crescendo. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.